Fala, meus amigos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Rapaziada, como vocês notaram, né? Esse vídeo será sem intro, tá? Porque eu estou mega atrasado. Eu estava doente, agora tô mega atrasado porque mais tarde eu vou ter um evento da Brasil Paralelo junto do Esquadrão Nerdola. Então vai ter que ser assim, ó, no rapidão, tá? E eu queria trazer esse vídeo sobre a adultização do Felca. Vocês já devem ter assistido. Eu já assisti também uma parte, até a metade. E eu quero conversar com vocês sobre ele porque algumas coisas vêm me incomodando, tá? E a gente conversa durante o vídeo, ok? Vamos lá então, que eu tô vendo que tem algumas coisas que a galera não tá falando, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando. Bom. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. Você eu tô vendo? O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente à vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi... Aqui, meus amigos, eu quero já começar só fazendo uma observação que, assim... Esse vídeo é obviamente necessário, obviamente precisa, graças a Deus viralizou, tá todo mundo falando desse vídeo, até pessoas que eu conheço que não fazem parte assim não vivem na internet como a gente, só que tem um porém, tá? Tem um porém. Eu tô vendo uma galera na internet, né, principalmente no TikTok, onde lá tem bastante gente militante e que estão querendo, como sempre, se apropriar da pauta sobre esse negócio de adultização, tudo. Só que aí que pra mim que tá morando o perigo. Nós, conservadores, sempre batemos e falamos que isso sim deve ser combatido, né? Teve aquela polêmica, lembra do Soul of Freedom, quando veio pra cá? Onde teve grandes influenciadores do cinema falando que... Como que eles falaram? Que era... Não é que era montagem, mas que não existia tráfico, se vocês me entendem bem, né? Das pessoas. Falaram que eram pautas que a extrema direita, criava para comprar, para ter votos, né? Teve até um cara hiper mega nojento aqui na internet que falou que Soul of Freedom na verdade era uma ficção, que o cara que se propôs a fazer Soul of Freedom, né? Eu não vou lembrar o nome do policial lá da época do FBI, falou que era para ele se candidatar, para ele ser o segundo Trump. Engraçado que hoje a gente vê que toda essa narrativa criada em volta do filme para combater o filme, nenhum desses influenciadores voltou atrás para se redimir, né? Engraçado, a gente tá de olho. E o que é o problema dessa... como que eu posso dizer? Não é que é um problema, mas agora que esse assunto voltou a estar na boca do público, eu tô vendo justamente essas pessoas que sempre diziam que esses negócios não existem, que coisa com criança, é um caso isolado ou outro, né? Agora querendo pegar para si e obviamente jogando pro outro lado, né? Como se conservadores tivessem culpa disso, porque a gente é a favor da internet, como que o Monark defendia, de você ser livre para poder falar as coisas, né? E aí que para mim tá o perigo. Falando do Felca, eu não sei o lado político dele, pra mim não interessa, tá? Fez um vídeo super consciente, super necessário. Então, eu tenho algumas dúvidas sobre o Felca, mas eu prefiro não falar nesse vídeo, até porque eu não quero falar do Felca em si, mas eu quero abordar esse tema. Eu só vou falar para vocês, meus amigos, prestarem atenção nas pessoas que estão querendo tomar essa pauta para si. Afinal, já tem até militantes no TikTok, muitos famosos, querendo falar que por conta desse vídeo
tem que ser pautado a fiscalização das redes sociais. E a gente sabe para que eles querem isso, né? Enfim, vamos deixar o vídeo rolando. Ah, outra coisa que eu lembrei. Até eu vi agora no Twitter, aquela Erika Hilton, ela mesma, tomando para si a pauta, né? Sendo que o pessoal, acho que foi semana passada ou semana retrasada, votou contra o aumento de pena para estupro. Então você vê que, cara, o Brasil, galera, quanto mais, como o Felca falou aqui, o vespeiro, mas quanto mais você mexe, mais lixo vai sair daí, né? Bom, enfim, vamos ver o que eles têm pra falar e aí eu vou abordando tudo que eu tô pensando ao longo do vídeo. Tão fácil pra qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega views, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá views, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa... Mas aí que tá o problema, tá ligado? Eu não sei com que tom o Felca quis dizer isso, mas você percebe que ele criminaliza esses conteúdos, não criminaliza, né? Ele fala que um dos problemas é a internet, se você reparar, é ser livre, né? É poder pessoas ligar a câmera e falar essas merdas. Eu acho só meio hipócrita e é por isso que eu vou tentar não bater no Felca, porque ele mesmo começou assim. Agora ele tá querendo ser o bastião da moralidade. Eu até tô tentando não ver um Felipe Neto nele. Lembra quando o Felipe Neto começou a querer ser o paladino da justiça, né? E aí começa a apontar o dedo para todo mundo, mas você vai olhar o histórico do cara e ele começou desse jeito. Então é que nem o Felca. Esse cara ficou famoso fazendo zoando as maquiagens da Virgínia, fazendo mó papelão, e agora tá meio que, olha a internet, você vê o que as pessoas fazem, né, a internet dá palco pra qualquer um. Você tá entendendo? Tipo, agora que ele já chegou ali no status, agora ele meio que cara, é que eu não quero ficar falando dele, mas o problema é a internet, o problema é poder pessoas criar vídeos assim. E não entendam mal, eu também acho esses conteúdos idiotas. Porém, eu prefiro muito mais que um idiota faça um vídeo idiota do que essa pessoa esteja ou passando necessidade ou ainda pior, indo pro crime, né? Então assim, a internet também tirou muita gente do caminho errado, deu oportunidade para muitas pessoas. Só que parece que a narrativa não quer bater em criminosos, porque o que ele vai abordar aqui são criminosos. Só que parece que quer pingar em toda a internet. Se vocês estão me entendendo. E aí eu já fico com medo, por isso que eu falo de que será que lado político o Felca é. Porque eu tô sentindo, pelo menos no TikTok, uma forçação desse vídeo ser usado para pautar a regulamentação das redes sociais. E a gente sabe quem que vai ser regulado, né? A gente sabe, né? Estamos em 3 anos do governo Lula. A gente sabe, só um lado é condenado por tudo, né? O outro lado pode, sei lá, defender ditadura. Tinha um cara aí, eu vou falar o Jones Manuel, que defende sim que pessoas que vão contra a revolução sejam tiradas as vidas. E tudo bem. Só que se eu e você falarmos um negócio desse, tá? Então você está entendendo o problema? Eu estou sentindo que essa pauta super importante sobre combate a essas coisas infantis que nós sempre abordamos e que nós combatemos, inclusive, para deixar clara que é a minha opinião, pessoas que fazem isso com criança, para mim, deveriam ter pena de morte. Se comprovado, se tem vídeos, tem provas, para mim teria que ser pena de morte. Só que eu não sei o outro lado, né? Porque o outro lado pauta que as pessoas, né, não tenham penas tão duras, pessoas que cometem esses crimes. Então, assim, o vídeo é necessário, mas eu tô sentindo que ele tá sendo usado para outra coisa. Mas vamos lá. Engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. E esse é o outro problema que eu tô achando, sabe? Tipo, realmente tem pais que usam seus filhos pra monetizar, pra mudar de vida, mas isso é algo de agora? O que a gente mais conhece são relatos de crianças
que entraram para o mundo artístico como atores. E isso a gente pode ir tanto para os Estados Unidos como aqui no Brasil, que aí essas crianças, por conta de trabalhar tão cedo, de ganhar muito dinheiro muito cedo, muito holofote, se tornaram pessoas perturbadas, pessoas doidas, né? Então, é isso que tá mais me estranhando nesse vídeo, é essa mudança agora. Agora isso virou uma preocupação, sabe? Volto a dizer, quando a gente abordou o Song of Freedom, o que a gente viu dos jornalistas, das grandes mídias, dos portais, dos grandes youtubers combatendo esse tema, né? Se vocês lembrarem, teve também um caso que é um caso famoso aqui no Brasil, que era como que, eu não vou lembrar o nome da ilha, mas é tipo uma ilha, Marajá, alguma coisa assim, que até a Damares abordou isso daí. E aí tem vídeo de homem adulto com menina, com criança, beijando, com a mãe do lado, inclusive, e foi para a boca do povo, porque o povo em si é conservador e abomina essas coisas, abomina. Coisa de se você deixar o povo pegar um cara que faz isso, o povo mata na rua. E aí esse caso foi abafado. Vocês se lembram? Os políticos de esquerda taxavam a Damares de doida, de louca. Então eu volto a dizer, eu acho esse vídeo, né, para até não me interpretarem mal, eu acho esse vídeo necessário. O que o Felca abordou aqui é extremamente grave. Só que eu tô sentindo esse vídeo sendo usado como arma para outros fins, tá? Mas vamos lá. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva. Um exemplo. Foi esse ano? Foi na virada do ano passado. A Globo colocou a Anitta pra rebolar no horário nobre. Né? Era o show da virada do ano, se não me engano. Show de Natal, eu não lembro quando foi, porque eu nem assisto televisão, nem vejo Globo. Mas eu lembro que foi um escândalo, porque eram músicas literalmente mega obscenas e passando no horário nobre, para todo mundo ver. E você sabe, assim como eu, a cultura do povo brasileiro, na hora que tá jantando no Natal, ou na hora que tá no Ano Novo, lá antes de estourar os fogos, costumam deixar na Globo. Então, assim, eu sempre vi a grande mídia, os políticos de esquerda, os atores quererem normalizar o quanto antes isso, né? Quem é mais antigo agora vai lembrar, antes até do Bolsonaro ser eleito. Lembram de um caso que aconteceu num museu, onde um homem estava nu e estava fazendo uma obra de arte lá, peladão, e pais progressistas levaram seus filhos que o apalpavam. E foi um escândalo na época, que novamente foi um escândalo na internet, mas que não foi pra mídia, não passou na Globo, não passou no SBT, não passou na Record, não passou em lugar nenhum, só na internet. Vocês estão entendendo o que eu tô achando estranho de tudo isso? Porque isso é algo que nós sempre combatemos, isso é um negócio que brasileiro odeia, não só o povo, até alguns, né? Não vamos, até a cadeia condena criminosos desse tipo. E agora tipo, voltando à pauta e querendo, e toda vez que eu vejo alguém falando desse vídeo, sempre termina com regularização da mídia. Vamos lá. Parece que o dia isso é muito importante, muito melhor. Muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já, na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola complica a vida do empreendedor. A escola... Aqui é uma coisa que eu vejo bastante, é meio cringe, né? Você vê criança assim, que tá claramente na escola querendo dar uma de Pablo Marçal. Acho que todo mundo que olha esse vídeo sente vergonha alheia, fala, cala a boca, moleque, vai jogar Beyblade, sei lá. Porém, meus amigos, eu prefiro muito mais que existam... Olha a cara desses jovens. Olha esses dois meninos. Dois caras de Enzo. Quer ver? A menininha. Olha a cara da menina. Complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalho... É que eu tô na frente, né? Mas vocês viram a menina. Eu prefiro muito mais que os jovens, as crianças, estejam interessadas em investir,
ganhar dinheiro, aprender a fazer o imposto de renda, aprender a não depender do governo, né? Por mais que é meio cringe, do que o que a gente vê, o que a televisão aborda. Que é o quê? Criança pode se denominar trans. Uma criança de 8 anos pode se denominar trans, né? Criança... Quando foi que eu vi? Eu não sei se eu já vi aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, querendo liberar que a criança fique com quem ela quiser, que a criança escolha o sexo dela. Pesquisa depois aí, tem aí na internet um vídeo legendado de uma militante num palco lá num congresso, querendo falar que a criança tem que ter o livre-arbítrio. Então assim, é meio cringe. Talvez as crianças possam desenvolver ansiedade disso, de querer se sentir atrasada. Pode ser. Talvez crianças assim, querendo ser investidores, precisam de um psicólogo, alguma coisa, né? Por já estar se preocupando com tanto problema de adulto quando jovem. Mas eu prefiro que o meu filho... Lembrando, eu não tenho filhos, tá? Então você que é pai ou mãe pode me corrigir. Mas eu acho muito melhor o meu filho estar sentado numa mesa assim, preocupado em fazer seu primeiro milhão aos 18 anos, do que o que a gente vê. Crianças engravidando, crianças ouvindo Anitta, crianças falando que são trans porque sim, né? Crianças ouvindo Oruan, como que fala? Glorificando o crime, que é coisas que aconteceu na minha infância, meus amigos. Quando eu mudei para a escola pública e eu conheci a galerinha lá barra pesada, era isso que a gente fazia. Ficava ouvindo Racionais, ouvia aqueles MC de bonde, o Proibidão, que só enaltecia arma, drogas e essa vida de promiscuidade. Então assim, se fosse para escolher, para mim, olha essa menina, você acha que essa menina é a menina que a gente vai terminar de ver nesse vídeo aqui, uma outra menina que ele vai abordar, aquela do Ítalo, não sei o quê? Tá entendendo? Aí eu não entendi por que ele quis trazer esse contexto aqui. Beleza, como eu falei, pode ser cringe, a criança pode desenvolver ansiedade e tudo, mas você colocar ela aqui, ó, pensa, essas crianças aqui, você claramente vê que elas têm uma educação familiar. No mesmo vídeo sobre erotização de CRI, não posso terminar, você tá sentindo que o problema aqui não tá sendo a promiscuidade, mas a adultização. E a adultização vem junto da solução que ele traz e que outras pessoas estão trazendo, que é do quê? Da regulamentação. E aí pra mim que mora o perigo, meus amigos. Porque é você que a esquerda sempre faz isso. Traz pautas importantes da sociedade, mas não porque ela quer solucionar, mas porque ela tem um interesse obscuro por trás, né? E usa minorias, pautas importantes, feridas da sociedade para ganhar voto, para doutrinar as pessoas. Então você está entendendo o problema? Se o problema fosse aqui, ó, erotiza, né? Mas não, é adultização. São crianças querendo ser adultas. Pode ser um problema, como eu falei, mas não se compara ao que a gente vê por aí, né? As crianças dançando funk, criança fazendo assim, criança falando que mata a polícia e tal. Muito, outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai estar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultados. Fala, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. A pessoa vai... E assim, eu vi muitas pessoas no TikTok novamente batendo nessas 3 crianças aí. Ah lá, os Pablo Marçal, que idiota, como o próprio Felca vai abordar aqui. Ai, não sabe nada da vida, fala que... Aí, é sempre assim, né? Sempre levam pro exemplo mais distante, assim, que nem ele vai falar, o filho do pedreiro, eu não sei... Né? Sempre colocam muito distante o exemplo pra ficar aquele negócio, nossa, é verdade, né, mano? Tem o filho do pedreiro e tal. Só que assim, cara, são crianças. Se fosse um adulto, talvez fosse o Pablo Marçal falando, não, ó, você aí ó, que nasceu aí é o filho do pedreiro e tal, se vira caralho, dá um jeito. Aí eu acho que a gente poderia condenar, mas são crianças. O que você espera de ouvir de um moleque de 13 anos? Você espera
Cara, eu com 13 anos eu brincava de boneco. Eu com 18 anos que me achava adulto era um idiota. Eu com 20 e poucos me achava um idiota. Hoje eu tenho 30. Provavelmente quando eu tiver 40 eu vou me achar um idiota. Então a gente sempre vai progredindo. Me assusta adultos condenando essas 3 crianças como se elas fossem adultas também. E não, o que você espera ouvir de um menino de 13 anos, porra? Mas enfim... Bater um tijolo no outro vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito, tem gente que tá comendo papelão, caralho. Você não tem o melhor iPhone pra gravar? Você tá entendendo? Isso é uma coisa que eu também vejo muita gente... E novamente, eu tô falando que esse vídeo é necessário. Eu só tô tentando entender coisas que pra mim ficaram dúbias, tá? Mas vamos lá. Eu também não gosto muito disso, né? Que a galera progressista costuma fazer. Eles sempre vão no exemplo mais chulo, né? Mais chulo assim, mais distante, mais na pobreza mesmo, né? Sendo que, obviamente, esses moleque aqui estão falando para pessoas do entorno deles. Eles não têm noção nenhuma do que eles estão falando. Me julga adultos estarem condenando-os, né? Você tá entendendo? Querendo pagar de adulto na frente em cima de meninos de 13 anos. Beleza, falou merda, é um ingênuo, não sabe nada da vida, mas... E aí? É que nem sempre a gente... Lembra, vocês assim como eu, a gente acompanha a cultura de cinema? Lembra até uns anos atrás que a gente falava qualquer coisa, aí eles sacavam da carta? Qual que era a carta? Não, a mulher negra periférica. Virou até um ser folclórico isso aqui. A mulher negra periférica. Porque qualquer coisa que você falasse, eles usavam a minoria da minoria da minoria, como se o país todo fosse mulheres negras periféricas. E não existisse pessoas de tudo, né? Todas as classes sociais, todas as cores, enfim. Né? Então eu não sei, eu juro que eu tô tentando não ver maldade ou alguma coisa por trás desse vídeo. Eu acho que o vídeo, o intuito não tá sendo só combater a erotização, né, das CRI, mas eu tô sentindo, não sei, cara, e eu espero estar errado também, tá? Não tô querendo dizer que eu sou o espertão, que eu sou o desvendador, não. Eu só tô querendo dividir realmente com vocês e saber a opinião de vocês, porque eu tô sentindo algo estranho. E pra quem não lembra, o Felca teve aquele caso também das bets, onde foi aí que ele se queimou um pouco, pra mim, né, na minha opinião, que ele, suas mãos estão manchadas de sangue e tal, e foi abordado regulamentação, não por ele, mas pelos políticos, e eu não via, por isso que eu fico meio assim com o Felca, que eu não via ele batendo nos políticos, como ele bate nos influenciadores. É que nem a esquerda. Eu vejo a esquerda destruir aquela Virgínia. E não me entenda mal. Virgínia pra mim não cheira nem fede, não acompanha, foda-se. Mas aí eu fui descobrir que ela é bolsonarista. E aí as coisas começam a se encaixar pra mim. Porque outros influenciadores grandes, inclusive John Vlogs também é de direita. E aí quando eu vejo influenciadores grandes da esquerda divulgando bet, quando eu vejo a Rede Globo, os times de futebol divulgando bet. Por quê? Porque a Globo tá do nosso lado. Então, não vi nada. E aí eu via isso do Felca. Tipo, inclusive foi chamado por aquela Soraya, né? Que dá vontade de cobrar o Felca. E aí, a Soraya agora? Te usou, tirou foto, ganhou uns votinhos ali na CPI que não deu em nada. Por que não deu em nada? Porque foram justamente esses políticos que liberaram as bets. E foi abordado o que na CPI? Regulamentação das redes sociais. Vocês estão entendendo por que eu não consigo? E aí é onde eu tô vendo o Felca meio Felipe Neto. Tipo, querendo ser o paladino das causas e tals, mas toda abordagem você vê uma mensagem subliminar. Enfim. Cara, dá um jeito, resolve, entende? O que mais existe é a gente mimizenta que dá desculpa pra exatamente. Aí condenaram a menina, mano, o tamanho da menina, pô. Eu acho infantil o adulto que quer bater, sabe?
xingar e condenar. Cara, uma menina de 13 anos, filho. Quem é a criança aqui? Você, um adulto de 33 anos, essa criança aí, não sabe o que tá... Ou uma criança que vive provavelmente no quartinho dela, no máximo vai pra escola. Lógico que ela vai falar merda, lógico que ela não sabe nada da vida. Então quem é o adulto aqui na mesa, sabe? Ninguém tem culpa pelo seu fracasso, sim, somente você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai é servente de pedreiro. Aí isso eu não tolero, galera. Pra mim sempre vai no mais extremo, tá ligado? Não, como se o brasileiro, 90% do brasileiro é filho de pedreiro nessa porra. Sabe? Então quando eu vejo, eu não sei se é porque eu já sou muito calejado de lidar com esquerdista, que quando eu vejo já levar pro extremo, sabe? É sempre assim, é o pedreiro, é a mulher negra, é o periférico, sempre vai no extremo da população. Seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. exatamente. Entende? Então esse é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Mas agora eu vou concordar com esse moleque aqui. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô... Tá vendo as fotos que usa? Você vê alguém, que eu moro em São Paulo, né? Não sei você. Mas você vê alguém em São Paulo andando de burro no meio do deserto, porra? Então, entendeu? Aí vira aquele negócio, aquele discurso de tentar amolecer o coração das pessoas. Nossa, é verdade, né? O servente de pedreiro, né, mano? Verdade. E aí, novamente, eu te faço uma pergunta, meus amigos. Por que ele colocou essas 3 crianças no mesmo vídeo sobre erotização? Tudo bem, o nome é adultização, né? Mas é a mesma coisa mesmo? É a mesma coisa mesmo? Porque eu tenho certeza que se eu ou você fizesse um vídeo chamado adultização, fizesse um vídeo igualzinho, mas colocasse aqui no balaio, eu nem sei se tem, porque eu não terminei o vídeo inteiro. Eu parei na hora que ele chamou uma psicóloga. Mas essa aqui, ó, no 33 minutos, então eu assisti mais que a metade. Se eu colocasse aí crianças trans, pais narcisistas que pegam uma criança de 5 anos e falam que ela é, quer dizer, enchem a cabeça da criança pra ela falar que ela é trans. Galera, com 5 anos eu não tava entendendo nada. Imagina ficar saindo em passeata falando que eu sou trans. Então aí a gente sabe quem que é. É que nem falam de gato vegano, que gato vegano não existe, né? O dono que... Mesma coisa. 3 dias sem comer e surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro. E é isso que eu queria. Eu queria ter uma oportunidade de perguntar pro Felca. O que ele acha de crianças, né? Porque se a criança não... Se é adultização a criança querer investir, é adultização uma criança querer falar qual é o sexo dela? Sendo que ela não tem nem idade pra pensar em sexo? Isso seria adultização também? Manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da FOP pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Aí, caralho. Eu acho galhofa, rapaziada. Eu vi adulto querendo montar em cima... Ó, o menino não consegue nem terminar a frase. criança, porra. Sabe? Mas assim, tá, é cringe, mas caralho. Pelo menos o moleque tá pensando em dinheiro, o moleque não tá pensando em roubar, não tá pensando em mudar de sexo, não tá pensando em porra nenhuma, ele tá pensando em progredir financeiramente. Num país onde é vendido a romantização da miséria, é vendida a romantização da puta, né? É vendida a romantização da criminalidade. E o moleque tá querendo investir de ganhar dinheiro, fazendo algo legal. Eu fico inconformado dessas crianças estarem no mesmo vídeo das que a gente vai ver aqui no futuro. Na blasfêmia maior do que operar dropship da igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisa de Satã, tipo,
marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez? Pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim. É uma merda, eu sei que é uma merda que ele tá falando. Mas tu espera o que de uma criança dessa? Se sou eu, se fosse eu, vamos voltar no tempo, fosse o Carlinhos ali, com 8 anos, eu estaria falando que o Shaka é mais forte que o Saga de Gêmeos. Mas na nossa época nós não tínhamos acesso, que é onde ele aborda aqui, a informação, como as crianças hoje têm. Então assim, se você querer falar pra mim, Carlos, isso também é errado, porque já vai criar gatilhos na criança de se sentir inferior, se bem que a gente já se sentia na escola, vamos ser sinceros, que a gente sempre se sentia inferior quando era um menino que tinha ou todo mundo tinha um tênis que você não tinha, todo mundo tem um celular que você não tem. Então assim, tá, mas... Ah, Carlos, mas pode ser perigoso porque desenvolve ansiedade. Concordo. Eu só não concordo em colocar no mesmo vídeo de erotização, né, cara? Sabe? Que nem, outra pergunta que eu tenho vontade de fazer pro Felca. Não sei, tá? Eu não acompanho ele. Vai ver, ele também bate nisso. Mas... E essa onda de moda de OnlyFans, onde várias garotas, né, acham que isso hoje é uma saída de vida, é uma profissão. E pior que é assim, né? Porque o que é profissão? Profissão é você fazer algo e monetizar com isso. Então, né, não deixa de ser uma profissão. Mas que a gente sabe que estraga a vida da mulher, né? E do homem também, enfim. É um dinheiro sujo. Mas e aí, tipo, vamos bater nisso? Eu não vejo essa galera batendo, sabe? E aí é onde fica a minha pulguinha atrás da orelha. Qual o objetivo do vídeo? Porque na minha cabeça só vem regulamentação das redes, tá ligado? E aí eu acho que é um problema que sim, nós temos que abordar. Porque a gente sabe quem vai ser regularizado, a gente sabe que não vai ser todo mundo. A gente sabe disso. A gente sabe como o Brasil é um país injusto. Esses dias eu vi. Não quis nem ler tudo, pra não ficar puto. Faustão. Tem gente que tá esperando o transplante de órgão há 10 anos. Ele em 1 ano trocou 4 órgãos. Tu vem me falar que o SUS... E ele foi pelo SUS, tá? Tu vem me falar que viva o SUS? Que o SUS é justo? Então a gente sabe como que é o Brasil. O Brasil é o que eu sempre brinco... Brinco não, né? O que eu falo pras pessoas mais próximas a mim. O Brasil é GTA. Se tu tiver dinheiro, irmão, tu vive bem aqui. Se tu não tiver, tu come o pão que o diabo amassou. Se você tem dinheiro, você pode matar, você pode fazer o que você quiser, roubar, pode fazer tudo. Se você for filho de alguém importante, tiver contatos, né? Calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. A sede afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber? Entendeu, galera? É burro. É que é burro, é uma criança. Eu também, se você me perguntasse com 6 anos... Hoje eu amo Aristóteles. Hoje eu tô lendo o livro aqui, ó. Falando nisso, eu odiava ler quando era criança. Eu já tô agora no meu 6º livro seguido, ó. Disciplina e Destino. Aqui fala bastante de Aristóteles, de Marco Aurélio, de Antonino, pessoas da Roma, Grécia Antiga. Tô apaixonado pelo livro. Mas se tu me desse esse livro na idade que eu tinha, quando eu tinha desse tamanho, eu não ia ler também. Então... Quem foi a história não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que voltar. Por mais que ele tem um ponto aqui, viu? Ele tem um ponto. A gente aprende muita besteira, não besteira, muita coisa que a gente não vai usar mesmo. Sendo que pra mim deveria ter outros tipos de aulas. Como você aprender educação financeira, né? Como o inglês. Realmente, quantas coisas a gente aprendeu de geografia, de ciência,
de matemática até, que assim, você nunca usaria na sua profissão. Coisas que você poderia jogar para a faculdade. Por que a gente não aprende a fazer nosso próprio imposto de renda? Por que não tem aulas para você ter defesa corporal? Afinal, a gente vive em um país que morre mais gente do que na guerra. Eu acho que defesa pessoal seria uma boa aula, né? Enfim. De enfiar a crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. Vai morrer aqui porque ele tá com... Exatamente. Me surpreende quem tá puto com uma criança. Um câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na toca do coelho. Vocês Agora sim. conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel, derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Confere esse trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse... Novamente. Também não concordo. Se a criança não estiver se divertindo ou concordando, também não concordo. É que é mesmo o mesmo peso do que o que a gente vai ver mais pra frente de erotizar. É a mesma coisa. Você tá entendendo? Então o problema não é só a erotização, né? Que eu fico com medo de ficar falando e o vídeo cair. Mas sim crianças na internet. E aí, beleza, crianças na internet é o problema. Qual que é a solução? Regulamentação? vídeo surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque... Podem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram. Teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel. Foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto material quanto a... Então, aqui o Felca deixou, ou quis, mostrar que já existem leis pra combater essas coisas, né? Não precisa da regulamentação da internet. Você concorda comigo? Já tem lei para maus tratos infantil, para qualquer coisa que possa acontecer com crianças, animais, adultos, né? Posição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma. Em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Aí eu posso concordar talvez, de tipo, a gente não deve se criar vídeos monetizados com crianças. Aí eu acho que eu concordo. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo. Criança pede pra comer terra, pô. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Novo não, Felca. Novo não. O que a gente mais conhece e sabe é casos de criança que foram chamados pela grande mídia para fazer papéis e se perderam depois. Sei lá, de cabeça assim, você já lembra de Justin Bieber? Teve o cara lá que fez também... Eu não vou lembrar, cara, como que chama? Mas criança da Nickelodeon tem um monte, né? Mas tem um específico, o show da Raven, eu acho. Que o cara também se perdeu, era o amiguinho dela lá, o coadjuvante. Que mais tem é isso? O Macaulay Culkin, né?
Cara, se você for pensando, tem vários. Que agora de cabeça aqui ao vivo eu não consigo. Mas assim, não é algo de hoje. É que assim, quando serve para interesses do sistema, grande mídia, Globo, né? Rádio, estúdios de CD, de música, aí tudo bem, né? Agora, a internet... É isso que tá me preocupando esse vídeo, porque tá fazendo parecer, pelo menos na minha interpretação, e eu espero estar errado, que o problema é a internet. E o problema não é a internet. É aquele negócio que a esquerda sempre tenta culpar a internet e não o indivíduo. E a gente sabe que a esquerda gosta de regulamentar tudo. Tudo, né? Mas só para um lado, obviamente. Se você for de esquerda, você pode defender, né? Tudo bem. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos. Aí tá. Aqui chegamos então no ponto. No ponto pesado do vídeo. Caralho, já tá 40 minutos, mano. Mas você entendeu? Agora, olhem essas pessoas que vocês estão vendo. Crianças, essas duas crianças em pé. É a mesma coisa que as primeiras crianças do vídeo, rapaziada. Sério, você coloca essas meninas, olha, já com tatuagem. Tudo menor de idade aqui, tá? Tirando esse cara aqui, que é ele que o cara tá falando. Mas, ó, tatuagem, né? Já querendo parecer adulta, roupinha curta. Tu vai colocar no mesmo balaio das crianças do começo do vídeo de querer ganhar dinheiro com investimento? Camininha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxe! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá uns... Assim, concordo com o Felca, principalmente esse adulto, né? Que ele não é pai de nenhuma dessas crianças e convive com essas crianças em casa. Os pais permitem que ele crie esse tipo de conteúdo com seus filhos. Esse é o grande problema. Porque falar também que se essas crianças estivessem no pátio da escola e isso não aconteceria, aí a pessoa está sendo ingênua. Pelo amor de Deus. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, já tinha amigo meu, meninas na escola cobrando de perder BV e essas coisas. Então também não é como essas crianças... Porque também tem muito adulto hoje que acha que a criança tem 12 anos, 13, é retardada. Retardada eu digo assim, né? É infantil. Era que nem nós, 12 anos eu tava assim, preocupado mais em brincar de boneco, jogar videogame, do que ficar com alguma menina. Eu fui começar a ter vontade mesmo aos 14 anos. Mas... então esse é o problema. O problema é um adulto por trás de tudo isso, monetizando em cima disso, deixando essas crianças tudo morarem juntos, que aí ia ter um grande perigo disso daí. Porque quem vai se responsabilizar se essas crianças engravidar? Entendeu? Esse é o problema também, mas a gente também não pode deixar de lado que como que eu posso falar? O Brasil, a cultura brasileira, bem pensada, a cultura brasileira sempre vendeu isso daí. Sempre vendeu. Olhem as músicas que chegavam para as crianças. Se você é dos anos 90 igual eu, você sabe. Os programas da Xuxa, esses dias não, faz um tempinho. Eu vi o que ela falava entre um desenho e outro, com um bando de criança lá. Tinha piscina pra pegar sabonete, um homem e uma mulher, passando às 18 horas da tarde de domingo. Então o Brasil também sempre teve essa cultura de pornô, né? Olha as músicas que faz sucesso. Funk, né? Proibidão. Se é música sertaneja, aquela música sertaneja que antigamente eram músicas gostosas, hoje tô fazendo isso e tal. Então assim, só que se você bate na cultura do Brasil, tu tá indo contra os artistas, né? Seu extremo conservador. Só que aí quando toda essa cultura gera
essas coisas, aí o problema é essas coisas, ou a internet, e não a cultura brasileira. Conforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. Ah, mas Taylor, para, isso daí... criança... Eu tenho certeza que se essas crianças estivessem no pátio da escola, ia tá falando a mesma coisa. Porra, eu lembro que meu primo, mano... meu primo ficava lá, ele morava num prédio, tinha as menininhas, ele vai, mano, a menina quer ficar com você, pô, não sei o quê. E eu tinha essa idade aí, tinha 12, 13 anos. E as crianças já queriam brincar de esconde-esconde pra se beijar. Então também tem adulto também que tá vivendo alienado no Brasil que a gente vive. Novamente, é errado, é um adulto monetizando e incentivando isso daí. Mas também não pense que também criança com 13 anos tá pensando em nada disso não, tá? E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu já fui comer 2 meses. Brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Meu Deus. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo, e eliminava do mesmo jeito que colocou, botava no carro da mãe, tchau e benção. Mas aí também a gente não pode excluir os pais disso, né? O pai que deixou uma criança viver com um adulto durante um mês pra ficar sendo gravado e monetizado em cima. Então a gente não pode deixar. Eu não sei, eu não lembro se ele vai responsabilizar, mas provavelmente vai. Que os pais também têm culpa nesse cartório aí, né? Seus irmãos, o pessoal. Vai com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês não fazem 15 anos, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Mano, você ia deixar seu filho entrar no banco de trás. Primeiro que meu filho não é nem se vestir assim, bem que criança é foda, né? Tipo, se todos os amigos dele se vestem, aí tá, né? O problema não é seu filho, é a cultura do Brasil. Enfim, você ia deixar seu filho entrar no banco de trás de um adulto e ser levado pra uma casa? Cadê os pais dessas crianças também? Ah, então só faz 15 anos que E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje. Olha isso, rapaziada. Isso daqui é uma criança, velho. Isso aqui é uma criança. De hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? É, né? É. Pra mim não devia nem ter chegado nisso, tá ligado? Pra mim é... E é o que o... Aí agora eu dou a palmatória ao Felca. Agora sim, eu acho que o vídeo chegou na parte importante. Na parte criminatória, digamos assim. Né? Que é isso daí, cara. Isso aqui é um absurdo, cara. E eu fico pensando, cadê os pais dessas crianças? Se essa menina acordar grávida aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com... E já tem gente, tá? Olhem isso, já tem gente defendendo esse cara. Vocês imaginam que lado da rua moram essas pessoas, né? Mas porque eu nem sabia que esse cara existia, mas pelo que falaram, ele é gay. E ele é negro. Então é aquilo, né? Quanto mais minoria você tiver no seu currículo, mais sempre vai surgir alguém para te defender, né? Porque parece que hoje no Brasil, não só no Brasil, mas graças a Deus isso está acabando, mas se você for negro, ou se você for gay, ou se você for de alguma cuja minoria que um lado político denominou que não, você é minoria. Você meio que pode fazer certas coisas, né? Imagina se fosse os brancos héteros, essa porra. Se bem que se ele fizesse isso aqui, tudo bem, né? É verdade.
lobo pré-frontal desenvolvido e não teria a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações. A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único. E aí a pergunta que fica é qual, meus amigos? Só que aí eu vou ter que encerrar o vídeo, porque tá muito longo. Mas o que acontece, tá? Ele vai mostrar aqui que tem diversos comentários de pedos. Mas muito, assim, muito. E até um linguajar que eles usam para se comunicar, né? Código, entendeu? E aí eu te pergunto, meu amigo, se um ministro do STF ele consegue buscar quem escreve coisas, né? Quem comenta na internet, quando foi comentado, de que local do país foi comentado, eles têm eles conseguem ter esse rastreamento. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei se é nesse vídeo, mas provavelmente é, o Felca falou que iria processar diversas pessoas, porque ele começou a seguir esses perfis, e aí algumas pessoas falaram, ó, os vídeos que o Felca curte e tal. E aí parece que ele juntou 30 perfis do Twitter e ele tá processando todos. Tudo pessoas não públicas, sabe? Pessoa que escreveu lá falando merda dele. E pra mim tá certo, né? Porque tem que parar com isso de ficar xingando as pessoas do que de crimes, né? Mas enfim. Cadê nossos ministros, cara? Você tá entendendo onde, novamente, por mais que o vídeo parece que dá a entender que o problema é a internet, o problema não é a internet, mas o problema é a cultura brasileira, o problema é os nossos artistas, o problema é os nossos políticos. Porque se eles quisessem acabar com essa patifaria, eles acabavam. Você não concorda? Se eles quisessem condenar emissoras gigantes de passar em horários nobres, mulheres rebolando, falando baixarias, eles não poderiam? Então eu te pergunto, meu amigo, o problema é a internet ou é o sistema? E se você, assim como eu, acha que é o sistema, a gente vai dar a eles o poder de regulamentar? A gente vai dar a essas pessoas o poder de falar o que pode, o que não pode, quem não pode? Bom, meus amigos, deixa a opinião de vocês novamente para ficar claro, porque eu sei que isso aqui pode ser usado, né, contra mim. Eu acho que o Felca fez um ótimo serviço. O vídeo essas coisas sempre tem que ser mostradas e divulgadas e condenadas. Assim como nós sempre batemos nisso. O quesito de filme e tal, Sound of Freedom, e você já sabe tudo mais. O problema é que, novamente, né? Parece que aqui o problema não é isso, mas é a internet, né? Deixa a opinião de vocês, meus amigos. Eu tô muito curioso para saber o que vocês acharam de tudo isso. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você que chegou até o final. Um beijo, um abraço e falou!